Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso de atualização em língua portuguesa. No último vídeo, a gente tratou de estratégias persuasivas, né? E estratégias argumentativas. Eu falei para vocês de 10 estratégias, 10 aspectos importantes que vocês precisam atentar para construir um texto efetivo. Eu falei para vocês sobre 10 possibilidades para que a gente consiga melhorar a forma de fazer com que o leitor adira ao nosso posicionamento. Neste vídeo, a gente vai começar a falar sobre clareza. Então, eu vou falar aqui para vocês sobre algumas formas que a gente precisa ter atenção para que a gente não prejudique o entendimento do leitor. Tudo bem? Eu vou projetar aqui a tela, então. Então, a gente vai começar a falar sobre clareza. E aí, então, o primeiro aspecto que os manuais trazem, não é, sobre clareza, é a importância de a gente aprender a escrever ou reaprender, né, a escrever as orações na ordem direta. E eu falo reaprender porque eu costumo dizer que os alunos, as alunas, escrevem na ordem direta no seu ensino fundamental todo, no seu ensino médio todo, mas aí quando entram na graduação em Direito, resolvem colocar as estruturas, né, em uma ordem que não seja direta. E aí fazem com que a construção, muitas vezes, fique confusa, fique prejudicial ao leitor. Então, é muito importante que a gente tenha essa atenção a apresentar as orações na ordem direta. E o que é uma oração construída na ordem direta? É quando a gente apresenta sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento. Então, quanto mais a gente tem esse cuidado em apresentar a oração na ordem direta, melhor para o leitor. É claro que dizer aduziu o réu, que aí a gente faz uma inversão, né? Aduziu é verbo, o réu é o sujeito. Então, a gente fez uma inversão, ordem indireta aí. É claro que só falar isso, aduzir o réu, que não há um prejuízo grave aí, não há prejuízo, na verdade, né, para o entendimento. Todo mundo consegue compreender. Agora, é exatamente por isso, né, por ter se acostumado a fazer essa inversão, e muitas vezes as pessoas nem percebem, nem sabem o que estão fazendo, só fazem porque todo mundo faz. Muitas vezes, então, por fazer só essa reprodução do que todo mundo faz, a gente faz algumas construções que podem trazer prejuízo para a interpretação e para a clareza. A gente vai fazer um exercício em que eu vou mostrar isso para vocês. Uma frase que vocês vão ficar com dificuldade de interpretar simplesmente porque houve essa inversão entre os termos da oração. Então, sempre que possível, prefira a ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Tudo bem? Olha aqui, então, quando a gente tem o juiz conheceu do agravo, o termo juiz é o meu sujeito. O termo juiz é o meu sujeito. Conheceu é o verbo, do agravo é o complemento do verbo. Aqui eu respeitei a ordem direta, né? É claro que eu poderia falar conheceu o juiz do agravo, mas veja como há uma possibilidade de, quando eu faço essa pequena inversão, de haver uma ambiguidade aqui, né? Ou seja, ele conheceu, alguém conheceu, eu posso falar, conheceu o juiz do agravo e interpretar, o juiz conheceu do agravo, que é o que é de fato a frase, ou eu posso interpretar também que alguém conheceu o juiz. E qual é o juiz? É o juiz do agravo. Entende essa ideia, essa outra construção? Por isso que a ordem direta é tão preferível. Por isso que a ordem direta é preferível. É claro que muitas vezes essa frase, esse segundo sentido, né, seria eliminado pelo contexto, essa possibilidade desse sentido. Mas é importante que você tenha atenção aí à ordem direta. Quero aproveitar esta frase para falar para você sobre o verbo conhecer. Este verbo conhecer, ele é bem importante e você usa muito esse verbo conhecer.
é o seguinte, preste atenção aqui, preste atenção. O verbo conhecer, ele tem duas regências. Então, o verbo conhecer, ele tem duas regências. O verbo conhecer, ele pode ser construído como verbo transitivo direto, por exemplo, aí agora não é no contexto jurídico, é quando a gente fala de ver pela primeira vez, ou de tomar conhecimento sobre alguém, normalmente, ou sobre algo, né? Mas normalmente é sobre alguém, de modo inicial. Então, eu conheci João na festa da empresa, eu conheci Filomena naquele momento, enfim. Então, não é um sentido jurídico, mas é o sentido mais usual, né? Isso eu quero que você tenha muito claro aí para você. Então, ele é verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É aquele verbo que pede complemento, eu conheço alguém ou algo, e esse complemento aparece sem preposição. O verbo não pede preposição. Então, eu conheci alguém, conheci algo, e esse complemento aparece sem preposição. Agora, o verbo conhecer também pode ser transitivo indireto. O verbo conhecer sendo transitivo indireto é o verbo no contexto jurídico, né? No contexto jurídico. Então, esse verbo conhecer no contexto jurídico, que aí é o contexto que a gente usa, né, frequentemente no nosso dia a dia, que é esse sentido de aspectos preliminares, aspectos de como se fossem pressupostos, né, para que eu pudesse analisar o mérito. Então, por isso que eu falo conhecer o do agravo. Ou seja, primeiro eu analisei os aspectos de pressupostos, de aspectos instrumentais, para depois olhar para o mérito, né? E daí dar provimento ou não ao recurso. Muito bem. Então, essa é a ideia de um verbo conhecer no contexto jurídico. Conhecer ele é um verbo transitivo indireto. E por que é verbo transitivo indireto? Porque quando eu conheço de. Eu pede um complemento, por isso que é transitivo, e esse complemento tem a preposição. Por quê? Porque o verbo pede. Eu conheço do recurso, eu conheço do agravo. Então, pede preposição e pede um complemento. Muito bem, preste atenção, veja se você vai acompanhar. Quando eu tenho um verbo transitivo direto, eu posso construir esse verbo, essa oração, com uma estrutura em que o sujeito pratique a ação ou o sujeito possa sofrer a ação. Em outras palavras, quando eu tenho verbo transitivo direto, eu posso ter um sujeito agente, o juiz julgou o recurso. O juiz julgou o recurso. Julgar é verbo transitivo direto, julgou algo, julgou alguém. O juiz julgou o recurso. Ou eu posso colocar isso como um sujeito paciente, não que pratica, mas que sofre ação. Então, por exemplo, o recurso foi julgado pelo magistrado. O recurso foi julgado. O recurso não julgou, ele foi julgado. Mas eu poderia falar, o magistrado julgou o recurso. Sim? Então, os verbos transitivos diretos, eles podem ser construídos com um sujeito agente ou com um sujeito paciente. Até aqui tá tudo bem? Qualquer verbo transitivo direto. Se você... Pegue aí, pense aí no verbo. Ajuizar a ação, ajuizar. A parte ajuizou a ação, praticou a ação. Ajuizou a ação, praticou. Ou eu posso ter o paciente. A ação foi ajuizada. Tudo bem até aqui? Aí, o que acontece em relação a verbos transitivos indiretos? O que acontece em relação a verbos transitivos indiretos? Eles só podem ser construídos com um sujeito que pratique ação. Ou seja, verbos transitivos indiretos só podem ser construídos na voz ativa, ou seja, o verbo transitivo de direto pode ser construído na voz ativa, sujeito agente, ou na voz passiva, sujeito paciente. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto, ele só pode ser construído na voz ativa, só o sujeito pode praticar a ação. O sujeito não pode o quê? Sofrer a ação. E qual é uma estrutura muito comum no contexto jurídico? O recurso foi conhecido pelo magistrado. O recurso não foi conhecido pelo magistrado. Eu tenho aí o recurso sofrendo a ação. Não posso.
Por que eu não posso? Porque verbos transitivos indiretos não podem ser construídos na voz passiva. Tanto é assim que você não fala o recurso foi precisado pelo homem. Não fala isso. Porque o verbo precisar é transitivo indireto. Quando eu preciso de algo, de alguém. Então, verbos transitivos indiretos não podem ser construídos na voz passiva. Ao contrário do verbo transitivo direto, que podem. Ué, uma coisa que é tão comum, é tão normal eu falar o recurso não foi conhecido. É. Mas por que é tão comum? Porque a gente utiliza o verbo conhecer muito como verbo transitivo direto. Lembra? E como verbo transitivo direto, ele aceita a voz ativa e voz passiva. Só que qual é a ideia? Que quando eu uso o verbo transitivo, o verbo conhecer como transitivo direto, ele não tem o sentido jurídico, que é tão comum aqui, que a gente empregue. Então, jovem crocante, jovem bonitinho, o verbo transitivo indireto não aceita a voz passiva e, portanto, eu não posso falar o recurso foi conhecido. Ou eu falo, o magistrado não conheceu do recurso, ou eu falo, não se conheceu do recurso. Mas veja, sempre aí na voz ativa, eu não posso falar usar na voz passiva. Ok? Informação importante, hein, para você aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Opa, saí do meu slide, amado, peraí. Aqui. Vamos lá. Aí, segundo aspecto relacionado à clareza, é que a gente vai preferir utilizar vocabulários simples, porém formais. A gente está nessa busca de simplicidade. O que eu estou falando muito aqui para vocês é a importância de a gente buscar essa simplicidade. Simplicidade não tem a ver com informalidade, isso precisa ficar muito claro. Vejam que a todo instante, acabei de falar do verbo conhecer. Não estou querendo fugir da norma padrão, jamais. A gente vai buscar a formalidade, mas a gente vai buscar concomitantemente a simplicidade. Então, a gente vai tentar escrever textos cada vez mais acessíveis, cada vez mais que todo mundo consiga compreendê-los. É claro que, como texto jurídico, como texto técnico, a gente precisa ter atenção a palavras com sentido preciso, a palavras específicas, mas, na medida do possível, a gente tende a buscar a palavras que não sejam técnicas, é claro, que sejam acessíveis, né? Sem fugirmos da formalidade. Então, por exemplo, em vez de falarmos odierno, por que a gente não fala atual? Em vez de falar perfunctório, por que a gente não fala superficial preliminar? Então, a busca pela formalidade passa também pela busca pela simplicidade. Vamos aqui, preferir essas palavras: atual, superficial, preliminar, ok? Outro aspecto é a gente tentar utilizar frases curtas. A gente já falou muito sobre isso, né? Já mostrei para vocês alguns aspectos importantes sobre o uso de frases curtas. E dentro dessa ideia de frases curtas, para obtenção de clareza, a gente vai ter cuidado com as intercalações. Então, intercalações extensas, intercalações grandes, a gente vai ter atenção a isso, porque isso pode prejudicar a interpretação. Então, o que é uma intercalação? Olha aqui esse exemplo. Olha esse exemplo. O plenário, tendo em vista que a matéria versada na lei ordinária só poderia ter sido imposta por lei complementar, concluiu pela inconstitucionalidade da norma por vício formal. Então, veja, eu tenho aqui o sujeito e concluiu é o verbo. O plenário é o sujeito, concluiu é o verbo, sim? Então, eu tenho sujeito e verbo, sujeito e verbo. Entre o sujeito e o verbo, eu coloquei algo, eu fiz uma intercalação. E veja, a intercalação acontece quando eu coloco
um sinal de pontuação e outro sinal de pontuação. São dois sinais de pontuação. Então, eu inicio e depois encerro essa intercalação. Então, a intercalação, ela é possível, ela é correta, tá tudo bem. O que eu não posso fazer é uma separação, jamais eu posso fazer separação. O que é a separação? É quando eu coloco só um sinal de pontuação aqui, ó. Em vez de usar uma vírgula, eu coloco só essa vírgula aqui. Posso fazer isso? Não. Ou então, eu coloco só uma vírgula aqui. Posso fazer isso? Não. Isso é separar, porque aí eu estou separando o sujeito do verbo, não posso. Agora, eu posso fazer uma intercalação. Então, entre o sujeito e o verbo, eu posso colocar duas vírgulas, ou eu posso colocar travessões, ou eu posso colocar parênteses. Tudo bem? Então, eu posso fazer aqui uma intercalação. Certo? Tudo bem? Aí a intercalação é possível, mas eu quero que você tenha atenção para intercalações extensas, porque quanto maior for essa intercalação, mais confusa será essa sua frase. Então, olha aqui para esta outra frase, olha aqui. A figura do contrato de gestão, por consubstanciar a conjugação de interesses recíprocos e a mútua cooperação, visto que busca o atingimento de um objetivo comum e sem a oposição de interesse à contraprestação, encerra a hipótese de convênio e não de contrato. Então, olha aqui, ó. Tá vendo como a figura de contrato é sujeito de encerra, mas haveria uma confusão, haveria um prejuízo para a interpretação se não tivesse marcado de azul aqui. Provavelmente, se eu não tivesse marcado em azul, você, quando chegasse ao encerra, você ia voltar e pensar, quem é que encerra hipótese? O que encerra hipótese de convênio? Então, a gente precisa ter esse cuidado ao fazer intercalação. Então, aqui, ó, eu fiz uma intercalação e fiz uma intercalação extensa, coloquei duas orações, consubstanciar, busca. Então, eu coloquei duas orações. Quanto maior a intercalação, mais confuso é para o leitor. Tudo bem? Então, prefira reescrever e colocar aqui em períodos menores. Então, olha aqui. A figura do contrato de gestão encerra hipótese de convênio e não de contrato administrativo. Opa, período curto. Aqui, então, é o quê? O meu tópico, fala para mim, o meu tópico frasal. Então, é o primeiro período que vai resumir ideias dos períodos seguintes. Então, o contrato de gestão é um convênio, não é contrato. Por quê? Lembra que os períodos seguintes têm de explicar? Olha aqui, ó, o primeiro qual? O convênio. O primeiro consubstancia a conjugação de interesses recíprocos e a mútua cooperação, visto que busca o atingimento de objetivo comum. Já o segundo quem? Contrato se caracteriza pela oposição de interesse e a contraprestação. Então, há uma clareza aí muito maior, né, para a construção desse texto. Certo? Tudo bem? Então, esses dois períodos se referem a um período anterior, e aí a clareza ocorre aqui, né? O texto fica muito mais acessível. Muito bem. Aí, mais um exercício para vocês. Eu quero que vocês deem print aqui, e eu quero que vocês reescrevam esse parágrafo aqui. Mais uma vez, preocupados, atentos à questão de clareza, atentos à questão de tópico frasal, ideias secundárias. A gente precisa treinar isso. Então, reescrevam aí este parágrafo e na aula ao vivo eu vou corrigir com vocês. Tudo bem? Então, deem print, tirem uma foto, enfim, para que a gente possa corrigir na aula. Muito bem. E aí, dentro disso, né, é até coerente ao exercício que vocês vão fazer, a gente deve buscar construir períodos com menores, né, com a pontuar de maneira sensata. E o que é pontuar de maneira sensata? É não construir parágrafos extensos.
o que a gente vai fazer lá neste período, né? Quem já fez naquele parágrafo da portaria, enfim. Então, o Sistema Único de Saúde poderá ser obrigado a oferecer atendimento integral para prevenir e tratar a obesidade, conforme o projeto de lei dispondo sobre essa exigência, apresentado nessa semana à mesa, que decidiu encaminhá-lo imediatamente às comissões técnicas para exame em caráter de urgência da matéria, já que ela foi considerada de relevante interesse social. Então, é um parágrafo que está com um período apenas. Daí, se a gente colocar assim, ó, o Sistema Único de Saúde poderá ser obrigado a oferecer atendimento integral para prevenção e tratamento de obesidade. Esse é o tópico frasal. A exigência está prevista em projeto de lei apresentado nessa semana à mesa, que o encaminhou imediatamente essas comissões técnicas para exame em caráter de urgência, dado o relevante interesse social da matéria. Tudo bem? Aí, vejam, eu construí então, ó, aqui, nesse parágrafo, aqui eu tenho 2 períodos, ó, 2 períodos. Isso é uma pontuação adequada, né? Aqui neste, o projeto de lei, aqui projeto de lei, ó, aqui então eu tenho só um período, né? Aqui eu tenho só um período. E olha o que eu acabei de ver. Projeto de lei dispondo sobre essa exigência. Lembra que eu falei para você na última aula, né? Nosso penúltimo vídeo, eu falei para vocês sobre gerúndio, né? E aí eu falei assim, olha, evitem o gerúndio que se refere, um gerúndio que está se referindo a um substantivo. Evitem essa construção. E aqui, se a gente observar, o projeto de lei dispondo, eu tenho exatamente dispondo se referindo a um substantivo. Então, é preferível que a gente substituir isso. É um gerúndio que se refere a substantivo, é um gerúndio de oração adjetiva. A gente vai cortar. Então, aqui, ó, aqui eu mudei em projeto de lei apresentado essa semana. Ou, se, digamos, eu fosse manter, né, se eu mantivesse aqui essa estrutura, conforme projeto de lei que dispõe ou que dispôs sobre essa exigência. Tudo bem? Muito bem, muito bem, muito bem. E claro, por fim, aliás, por fim não, esse aqui é o penúltimo tópico, porque o último eu vou falar sobre sigla. Os manuais de redação também trazem o aspecto de sigla como um princípio de clareza, porque se eu não apresentar a sigla de maneira correta, eu posso trazer prejuízo para a interpretação. Então, o penúltimo item aqui, eu devo eliminar a ambiguidade, né? E aí aqui eu trouxe 3 itens apenas de ambiguidade, só para que a gente tenha atenção, comece a ter atenção, comece a ter consciência sobre esse ato da escrita, também relacionado aqui ao aspecto de ambiguidade, né? Para quem não entende, ambiguidade é quando eu tenho mais de um sentido possível, né, naquela construção. Então, ela concluiu que durante o tempo que trabalhou com Cassiano, a sua falta de visão contribuiu para o fracasso do projeto. Veja, quando eu tenho o sua, ele tem 2 referentes. O sua pode fazer referência ao ela, assim como também pode fazer referência a Cassiano. Então, o sua pode se referir a Cassiano e pode se referir a ela. O sua tem 2 referentes. Se o sua tem 2 referentes, a gente então tem ambiguidade. E aí a gente tem que desfazer. Essa ambiguidade também acontece muito em textos, em textos em que a gente tem uma... em textos em que há vocativo. Por exemplo, ou quando a gente elabora um ofício, ou quando a gente elabora um e-mail, a gente tem esse problema de construção. Tem não, né? Pode ter esse problema de construção. Então, quando eu falo assim, ó, senhor chefe. Eita, que letra feia. Então, aqui, ó, senhor chefe. Senhor chefe. Encontrei com o João e descobri
Ai, ele tá muito feio. Descobri que sua falta atrapalhou algo. Então, olha aqui, ó, sua tem dois referentes, pode se referir a João e a chefe. Então, a gente tem que tomar cuidado com o seu e com sua. Não é sempre que o seu e sua vai gerar ambiguidade, né? Só se houver dois referentes. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Muito bem. Outra estrutura aqui, que é ambígua, é um exemplo que eu até já falei quando eu estava explicando o gerúndio, né? A mãe encontrou o filho correndo na rua. Esse correndo na rua é ambíguo porque pode se referir a filho ou a mãe. Filho ou mãe. E quando o gerúndio está aqui se referindo a substantivo, a gente tem a preferência de usar da forma desenvolvida. Então, a mãe encontrou o filho que corria na rua, ou a mãe que corria na rua encontrou o filho, tudo bem? Então, são duas possibilidades para a gente eliminar essa ambiguidade e, claro, eliminar esse gerúndio que se refere a substantivo. Muito bem. E, por fim, o ciúme da filha levou ao suicídio. Você consegue perceber aí qual é a ambiguidade? O ciúme da mulher levou ao suicídio. O termo da mulher é ambíguo. O termo da mulher é ambíguo, né? Ou seja, quem é que tem ciúme? O ciúme aqui é a mulher, ou seja, a mulher é vítima desse ciúme e, consequentemente, o homem, né, ficou louco e resolveu se suicidar, ou o ciúme que a mulher tinha em relação ao homem fez com que o homem, né, resolvesse se suicidar. Então, esse termo da mulher, é o termo que traz a ambiguidade e, consequentemente, precisa ser alterado. Tudo bem? Aí a gente poderia mudar, né? O ciúme sofrido pela mulher, tudo bem? Ou o ciúme que ele tinha em relação à mulher, aí a gente consegue mudar a estrutura e evitar a ambiguidade. Vamos lá, então, falar sobre o nosso último tópico aqui de... na verdade, a gente vai ter... Esse vídeo está ficando agora com 28 minutos. Eu vou encerrar, então, este vídeo. E aí, no próximo, a gente começa... Vai ser um vídeo curto. Mas aí a gente fala sobre sigla e clareza em um vídeo menorzinho, para que não fique muito extenso isso daqui, tá bom? Então, até já, para a gente poder falar sobre sigla e clareza.